Olá, pessoas lindas do coração de Tia Gil, tudo bem? Mais uma semana que vai se iniciar de aula nossa, não é isso? Graças a Deus, com a proteção de Deus, nossa semana foi bom. Tenho certeza que foi, né? No aconchego da família. Iniciou-se mais uma semana também de aula, graças a Deus. Não é presencial ainda, mas quem sabe não tá bem pertinho, né? De chegar o dia de ficar sendo presencial novamente e a gente poder conversar pessoalmente. Porque tia, a gente tá sentindo muita saudade e muita falta das nossas conversas, tá? Bom, nossa aula de hoje de geografia vai ser sobre direitos e deveres do cidadão, tá? Nossa aula de geografia de hoje vai ser sobre direitos e deveres do cidadão. A gente sabe que na nossa vida nós temos direito a várias coisas, mas também nós temos os nossos deveres, que são as nossas obrigações. Então a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Para iniciar, eu poderia perguntar a vocês assim: o que vocês entendem por direito e o que vocês entendem por dever? Direito é algo que é conquistado por você, que é algo que pertence a você. Então, é um direito seu. E o que é dever, Tia Gil? Dever é algo que você tem por obrigação de realizar. Ou seja, faz parte da sua vida você ter que realizar aquela atividade ou aquele trabalho, enfim, algo que você tenha que realizar, com certeza, algo que faz parte do seu cotidiano e que é sua obrigação realizar. Então, isso é um dever, tá? Esses serviços, eles tanto podem ser, os nossos deveres e os nossos direitos, mas principalmente os nossos direitos, que é o que a gente vai começar falando, eles tanto podem ser dados pelo governo, certo? Ou por empresas privadas com o governo fiscalizando. Como assim, Tia Gil? Olha só, um direito dado pelo governo, um direito à saúde. Nós temos direito à saúde, esse direito é dado pelo governo. Mas o direito à limpeza pode ser por empresa privada? Pode. Às vezes você vai num lugar, por exemplo, um banco, aí tem aquelas pessoas lá fazendo a limpeza do banco, limpando o chão, limpando os assentos, limpando os balcões, servindo cafezinho, né, aos funcionários do banco. Aquelas pessoas que trabalham ali nessa função, a maioria delas são por empresas terceirizadas. O que são empresas terceirizadas? São empresas contratadas pelo governo e fiscalizadas por elas. Tem funcionário do banco também? Tem. Em outras funções, tem. Às vezes tem uma pessoa do CPD, que é o Centro de Processamento de Dados, onde faz a manutenção de computadores, instala programas. Às vezes, essas pessoas, elas também são terceirizadas, ou seja, são empresas contratadas pelo governo, tá? Mas que não são órgãos do governo, são apenas contratadas pelo governo e fiscalizadas pelo governo. Então, por isso que são chamadas de terceirizadas, tá? Então, os nossos direitos, tanto eles podem vir do governo, de empresas pertencentes ao governo,
como pode vir também de empresas terceirizadas, fiscalizadas pelo governo. Então, tratadas pelo governo e fiscalizadas por ele, certo? Outra coisa interessante também é que nós temos que saber que nós devemos preservar os nossos direitos. Como assim preservar os nossos direitos? Eu acho que vocês já ouviram falar numa coisa chamada vandalismo, né? Vandalismo. O que é o vandalismo, tia Gil? O vandalismo é eu chegar numa parada de ônibus, certo? Que está ali, foi construída para um direito do cidadão, para ele se abrigar, para esperar o ônibus, para que ele não fique debaixo do sol forte, ou para que ele não fique debaixo de chuva, ou para que ele tenha aquele banquinho ali para ele se sentar enquanto o ônibus ele não vem, e eu ir depredar. Eu pegar uma pedra, jogar, quebrar os vidros, pichar, não é? As paredes daquele local, ou quebrar os bancos, pegar uma pedra, um paralelepípedo, um martelo e martelar aquilo ali, destruir. Então, isso se chama vandalismo, quando eu destruo algo que faz parte do patrimônio público, que não é meu sim por direito, mas não é só meu, é de todos e que eu estou destruindo. Então, isso aí é chamado de vandalismo. E eu não posso fazer isso, tá? Outra coisa também, muito importante, nos nossos direitos, é que muitas pessoas fazem, que é erradíssimo. Por exemplo, vocês sabem que nos ônibus existem aqueles assentos que são preferenciais. São para gestantes, são para idosos, são para pessoas com deficiências físicas, são para mães com crianças de colo, são para pessoas que têm um peso a mais, que têm dificuldade de ficar em pé por muito tempo, por conta do peso do corpo. Aí uma pessoa saudável, vou e me sento no lugar dela. Aí aquela pessoa que tem o direito àquele assento sobe e eu permaneço lá sentada, tirando o direito que não é meu, é de outra pessoa. Então isso aí também é muito errado. Muito embora as pessoas façam, mas é erradíssimo. Eu estou exercendo um direito que não pertence a mim. Porque eu sou uma pessoa saudável, eu não tenho direito àquele assento, estou sentada nele, enquanto que uma pessoa que tem direito a ele está ali de pé, sacrificando a sua saúde, se cansando, ou ficando mais cansada ainda do que já é, por conta de um erro meu, por conta de uma falta de respeito minha. Então, estou faltando com respeito ao meu próximo, não é? Estou tirando do meu próximo um direito que é dele e que não é meu. Ali, naquele momento, não pertence a mim, certo? Outra coisa também, gente, que eu acho que vocês já ouviram falar, é em algo chamado cidadania, né? Nós temos até uma matéria chamada cidadania. Mas, na verdade, o que é a cidadania? A cidadania é a prática dos direitos e deveres de uma pessoa em um estado. Então, eu sou um cidadão, eu tenho que saber que eu tenho que praticar os meus direitos e praticar os meus deveres também. Eu falei agora há pouco, né, esse teu exemplo do ônibus, mas isso não é só no ônibus, é no metrô, no trem, qualquer tipo de transporte público. Eu tenho que saber, ter o discernimento de saber que aquele assento não pertence a mim, pertence a alguém que conquistou aquele direito por lei e que eu estou usufruindo de um direito que não é meu. Então, a cidadania nada mais é do que eu exercer o meu direito de cidadão com respeito. Eu tenho a empatia, a gente já falou sobre isso em outras aulas. A empatia é eu me colocar no lugar do outro e saber que se aquilo não é bom para mim, também não vai ser bom para o meu próximo. Então, eu tenho que ter a empatia de vivenciar os dois lados, né? O lado que eu estou e o lado do meu próximo, certo? Então, agora, a gente vai falar sobre alguns deveres e alguns direitos, tá? Vou apagar aqui o quadro para a gente falar sobre alguns deveres e alguns direitos. São muitos, mas eu destaquei apenas alguns para a gente conversar sobre eles. O primeiro que eu destaquei foi escolher os governantes, tá?
escolher os governantes. A gente falou, né, na aula passada sobre o voto. Ou em aulas passadas sobre o voto, né? Vocês sabem que o voto é um direito do cidadão. Então, a gente tá falando sobre direitos, tá? A gente tá falando sobre deveres, tá? Desculpa. Deveres. Então, um dever meu, que também é um direito, mas agora falando com relação ao dever, é escolher o meu governante. Por que passa a ser um dever? Porque eu tenho que ter a sabedoria de entender que aquela pessoa que eu vou escolher vai governar o meu município, vai governar o meu estado ou vai governar o meu país. Aquela pessoa ela vai me representar perante um poder maior. Então, eu tenho que conhecer as práticas de governo daquela pessoa, eu tenho que conhecer os ideais políticos daquela pessoa e saber se eu devo votar naquela pessoa ou não. E também saber que se eu não votei naquela pessoa e aquela pessoa ganhou, eu saber que eu tenho o dever de cobrar dela se ela não exercer a função dela da maneira correta, tá? Outro dever nosso é o de cumprir as leis, certo? Cumprir as leis. Como assim cumprir as leis? Ora, nós sabemos que existem diversas leis, não é isso? No nosso país, são inúmeras. E eu tenho que saber também que eu tenho o dever de cumpri-las. Por exemplo, se eu encontro uma autoridade policial, eu não vou poder xingar aquela autoridade policial. Eu não vou poder agredir aquela autoridade policial. Porque, por lei, eu não tenho esse direito. Não é só a autoridade policial, é qualquer ser humano. Eu não tenho o direito de julgar, nem tenho o direito de bater, nem tenho o direito de desrespeitar. Isso é um dever meu, certo? É dever meu cumprir as leis. E isso é estabelecido por lei. Agora há pouco a gente falou sobre o assento nos ônibus, metrô, trem. É uma lei conquistada por aquelas pessoas. E eu tenho o dever de cumprir aquela lei, tá? Outro dever nosso é o de proteger o meio ambiente, tá? Proteger o meio ambiente e o patrimônio público. Patrimônio público. Como assim, tia Gil? Proteger o meio ambiente e o patrimônio público. Ora, eu vou a um jardim botânico, por exemplo, que é um lugar onde se cultiva muito a flora. O que é a flora? As plantas, né? A nossa floresta, a nossa vegetação. Então, eu vou lá e vou destruir, vou arrancar aquilo que foi plantado, ou vou pegar e tá riscando fósforo e tacando fogo em tudo. Não. Eu tenho por obrigação de proteger aquilo ali, porque faz parte do meu meio ambiente. Eu vou a um zoológico, lá no zoológico tem um aquário com peixes, eu tenho um rio com peixes, eu tenho um aquário com jacarés, aí eu vou jogar veneno ali dentro? Não. É minha obrigação, é o meu dever proteger o meio ambiente. E o patrimônio público, a gente já falou sobre o vandalismo. É a proteção do patrimônio público, tá? Eu não posso destruir aquilo que foi construído para mim, mas não foi só para mim, foi para todos. Então, eu não tenho o direito de destruir. É dever meu preservar. É obrigação minha preservar, tomar conta, não é? Conservar, tá? E o outro dever que eu separei para a gente falar foi sobre educar e proteger os semelhantes.
Então, se eu sou mãe ou se eu tenho irmãos, é minha obrigação ajudar a eles na educação, não é? A educação que vem da escola e orientá-los na educação doméstica, né? Porque a educação não é só na escola, a educação é em casa também. E eu tenho obrigação de proteger eles também, de não deixar que nada de mal lhes aconteça. Por exemplo, eu tenho filhos pequenos, eu não vou sair de casa e deixar eles sozinhos em casa, para ficarem só e com um fogão em casa, com geladeira em casa, com parte elétrica, com tudo, e eles sozinhos, sem ninguém tomar conta. É minha obrigação tomar conta, não é verdade? Assim como vocês sabem que quando as crianças vão para a escola, é obrigação da escola tomar conta delas, não é verdade? É obrigação da escola proteger para que nada de mal aconteça. Então, é dever do cidadão, tá? E o outro dever do cidadão, que eu separei para a gente falar, é contribuir com as autoridades. Como assim eu vou contribuir com as autoridades? Eu não posso esconder um marginal dentro da minha casa. Não. Se ele é uma pessoa errada, eu tenho que contribuir com a autoridade, sabendo que eu não posso esconder dentro da minha casa, que eu tenho que dizer a ele que ele não pode ficar escondido dentro da minha casa. É minha obrigação fazer isso. Ou se eu ver alguém espancando o outro, né, é minha obrigação denunciar. Se eu vejo alguém maltratando o outro, por exemplo, eu tenho alguém que não sei, eu vou passando na rua e vejo alguém maltratando um idoso, espancando um idoso, é minha obrigação denunciar, é minha obrigação chamar a polícia e proteger aquela pessoa daquele abuso, daquele maltrato que ela está sofrendo naquele momento. Então, esses foram alguns deveres que Tia Gil separou para a gente conversar. Agora, eu também separei alguns direitos, tá? Para a gente falar sobre eles. Separei alguns direitos para a gente conversar sobre eles. Então, agora, nós vamos conversar sobre alguns direitos, certo? Alguns direitos. Um dos direitos que eu separei para a gente conversar foi ser tratado com respeito. Ser tratado com respeito, né? Eu tenho direito a isso. Então, as pessoas, elas não podem chegar para mim e me maltratar. Elas não podem chegar para mim e me tratarem com falta de respeito, me xingando, me agredindo. Então, eu tenho direito ao respeito. Eu sou um cidadão. Todos nós temos direito a ser respeitados e ter dignidade. Porque, por exemplo, não é porque a pessoa é um morador de rua que eu posso chegar lá e começar a xingar, ou chegar lá e começar a agredir. Não, aquela pessoa tem direito à dignidade, não só ela, todos nós, né? Temos direito à dignidade, temos direito ao respeito, certo? Um outro direito que é dado a nós é o direito à escola, o direito à escola e à saúde, né? É estabelecido por lei, certo? É estabelecido por lei que todo cidadão tem direito à escola e à saúde, principalmente na infância. Por toda a vida você tem, mas a infância é mais negligenciada. O que é ser negligenciada, Tia Gil? É mais esquecida. Infelizmente, ainda tem muitos pais que não têm consciência disso. Mas que todos nós temos direito à escola e à saúde. Não é mais admissível que exista ninguém, hoje em dia, que não saiba ler e escrever. Porque o direito à escola é do cidadão. A mesma coisa, não é mais admissível que uma pessoa tenha morrido porque não foi assistida pela saúde, porque não foi socorrida, ou porque chegou no hospital e o hospital se negou a atender. Isso é crime. Por lei, isso não pode acontecer, porque é um direito do cidadão, tá? Um outro direito que eu separei para a gente falar foi o acesso ao trabalho.
o acesso ao trabalho. Por lei, as pessoas não deveriam ficar sem trabalhar. Deveria existir trabalho para todas as pessoas, porque é um direito do cidadão. Infelizmente, isso não acontece, né? Por isso que existem tantos trabalhos informais. Infelizmente, isso não acontece, mas é direito do cidadão acesso ao trabalho. Não que o trabalho informal não seja um trabalho, é também. Mas, às vezes, por ser um trabalho informal, as pessoas perdem certos direitos que ela tem. Um direito à aposentadoria, por exemplo, porque se ela não contribuiu com o INSS, se ela não tinha uma carteira assinada e não contribuiu com o INSS, provavelmente ela vai ter problemas para se aposentar no futuro. Então, todas as pessoas deveriam ter acesso ao trabalho, ou seja, ter direito ao trabalho, certo? E um outro direito que Tia Gil separou para a gente falar foi o direito à segurança e transporte. A gente sabe, né, tem se falado muito hoje em dia sobre isso, que a nossa segurança ainda é muito falha, né? Ainda é muito falho o nosso sistema de segurança. E o nosso transporte também, porque os ônibus vivem superlotados em horário de pico. Assim, ainda não existe aquela infraestrutura para resolver esse problema. Mas esperamos que os nossos governantes tenham cada vez mais consciência disso e que lutem pelos nossos direitos, certo? Então, com essa informação, vou finalizar a minha aula. Eu vou pedir a vocês que não vão embora, porque Tia Gil ainda vai voltar para conversar sobre a atividade de casa, tá? Beijo, meus amores! Pum! Voltei, tá vendo como foi rápido que Tia Gil voltou? Foi assim, ó. VaptVupt, a Tia Gil voltou. Vamos lá, a gente vai conversar sobre a nossa atividade de casa agora, tá? Nossa atividade de casa será em duas partes. Uma parte será no livro, que vai das páginas 93 páginas. 93 até 95 e mais uma atividade no caderno, tá? Nós vamos conversar sobre todas as duas. A nossa atividade de casa no livro, ela começa com uma leitura que vocês têm que realizar, porque a gente já sabe que a leitura faz parte da atividade de casa, né? Então, vocês vão realizar a leitura da página 93, vão realizar a leitura da página 94 e vão responder a página 95. Na página 95, ele dá uma notícia, certo? E perante essa notícia, ele faz algumas perguntas. A primeira pergunta, ele diz: quem está fazendo reivindicações? O que são reivindicações? São protestos, são lutas pelos nossos direitos, tá? Depois ele pergunta: o que os alunos estão reivindicando? Então, eles estão lutando pelo quê? Terceira pergunta: como os estudantes decidiram chamar a atenção para o problema? O que eles fizeram para chamar a atenção para aquele problema que estava ocorrendo? E a quarta pergunta, ele diz: em sua opinião, os estudantes estão exercendo seus direitos como cidadãos? Aí vocês vão dizer sim ou então não. Por que vocês têm essa opinião? Por que vocês acham que sim ou por que vocês acham que não? Não é somente dizer sim ou não, tá? É dizer sim ou não e dizer por que vocês chegaram a esta conclusão, certo? E a nossa tarefa de casa no caderno, eu passei nas 4 perguntas. A primeira, eu perguntei: o que é cidadania? A gente falou sobre isso durante a nossa aula, tá? Depois, eu perguntei: como surgiram os direitos humanos? Então, se vocês não encontrarem a resposta nas páginas do livro, é só vocês pesquisarem na internet, ok? Depois, eu perguntei: na sua opinião, o que é ser um cidadão? Então, você vai, diante da leitura que você fez, você vai chegar a uma conclusão e você vai dizer, na sua opinião, o que é, na verdade, ser um cidadão,
certo? E a quarta pergunta eu coloquei, perdão, quarta pergunta não, a quarta questão eu coloquei. Descreva alguma situação que você vivenciou onde se sentiu cumprindo com o seu dever. Então, algo que você já fez, certo? Um dia na sua vida, que você achou que você fazendo aquilo, você estava cumprindo com o seu dever como cidadão. Com certeza já existiu alguma coisa que você fez, que você já se sentiu cumprindo o seu dever como cidadão, tá? Então, pessoas lindas, com essa informação eu finalizo realmente a minha aula agora. Beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Qualquer dúvida para realizar a atividade é só entrar em contato com a Tia Gil no privado, tá? Beijo, meus amores. Amo vocês de paixão. Beijo.